Abra sua Bíblia, você que tem ela, você que tem a Bíblia Sagrada. O tema da minha pregação no dia de hoje é o que fazer para ter um casamento feliz. Nós estamos em uma série de pregações sobre as parábolas de Jesus. Mas hoje eu farei uma pausa e eu trarei essa pregação para a edificação das famílias e dos casamentos. Livro de Gênesis, você que tem aí a Bíblia Sagrada, livro do Gênesis, o primeiro livro da Bíblia Sagrada, capítulo 2 e versículo de número 18. Livro de Gênesis, capítulo 2 e o versículo de número 18. Diz assim a palavra de Deus: Disse mais o Senhor Deus: Não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja idônea. Havendo, pois, Deus formado da terra todos os animais do campo e todas as aves dos céus, trouxe-os ao homem para ver como estes lhe chamaria. Aí continua o versículo: E o nome que o homem desse a todos os seres viventes, este seria o nome deles. Deu nome o homem a todos os animais domésticos, às aves dos céus e a todos os animais selváticos. Para o homem, todavia, não se achava uma auxiliadora que lhe fosse idônea. Então, o Senhor Deus fez cair um pesado sono sobre o homem, e este adormeceu. Tomou uma de suas costelas e fechou o lugar com carne. E a costela que o Senhor Deus tomara ao homem, transformou-a na mulher e lhe a trouxe. E disse o homem: Esta, afinal, é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Chamar-se-á varoa, porquanto do varão foi tomada. Levante a sua mão, a sua Bíblia, e diga comigo: Senhor Jesus, fale comigo pela tua palavra. Diga: eu preciso, eu necessito ouvir a tua voz. Diga: fala, Senhor, porque o teu servo ouve. Senta aí, por favor. Queridos irmãos, diante dos acontecimentos em que estamos vivendo, e hoje, com o advento da rede social, tudo está na palma das nossas mãos. Uma bomba que cai lá na Ucrânia, em questão de segundos, você já está vendo o resultado e até mesmo a queda da bomba, ou às vezes até em tempo real. Se alguém morre na Palestina, você já sabe daqui a alguns minutos, ou daqui talvez até alguns segundos. Com o advento das mídias sociais, a informação, ela chega de uma forma muito rápida em nossas mãos. Então hoje, a vida de muitas pessoas, ela está exposta. E a pessoa cai, você já está sabendo que ela caiu. A pessoa separa, você já está sabendo que a pessoa separou. Antigamente, na época em que eu era uma criança, as separações não eram como hoje, né? Não sei se na sua época também, mas na minha época de criança, adolescente, irmão, quando separava, era a panela que voava, era a roupa jogada da janela, não é? Era roupa queimada, era vidro de carro quebrado, irmão do céu, era um negócio de doido, né? Era um negócio assim maluco. Hoje em dia não. Hoje em dia a pessoa vai lá, pega uma foto, um no colo do outro, e posta lá que está separado e tudo o mais. Então, com o advento das informações, eu estarei trazendo uma palavra voltada ao assunto do momento, que não convém nem citar o nome, mas que seja uma pregação para a edificação. Vamos lá. Em primeiro lugar, o casamento, ele foi constituído e instituído pelo próprio Deus.
O Senhor falou e Moisés escreveu: não é bom que o homem esteja só. Cláudio Duarte pregando disse assim: não é bom, mas também não é obrigado. Mas, enfim, Deus viu que não era bom que o homem estivesse só, porque Deus lhe havia dado uma missão. Qual foi a missão? Uma missão que talvez parece simples, mas foi essa a missão que Deus lhe havia dado. Deus falou assim: Adão, tu vai colocar nome nos animais. E Adão, a obra perfeita da criação de Deus, ele fez um trabalho excepcional. Vai dizer que vaca não tem cara de vaca, seja sincera. Imagina tu olhar pro cachorro e tu chamar o cachorro de vaca, ou olhar pro boi e chamar o boi de cachorro. É ou não é? Vai dizer que Adão não foi um instrumento de Deus ali com muita sabedoria. Imagina tu olhar pro leão e falar: ah, leão, tu tem cara de macaco, né? Não, não é? Então cada animal, sim ou não? Pelo menos foi essa a missão que Deus a princípio deu a Adão. E Adão colocou o nome nos animais, os selvagens. Adão olhou para o Adão. Isso aqui não é pregação de YouTube não, tá, irmão? Isso aqui é o contexto bíblico. Adão olhou para o leão e falou: olha, eu acho que tu tem cara de leão, então tu vai ser leão. Olhou para o tigre e falou: tu tem cara de tigre, tu vai ser tigre. É ou não é? Olhou, seja lá pro quê, né? Olhou pro boi e falou: ó, tu tem cara de boi. Olhou pro macaco. Enfim, e Adão, ele deu um nome a todos os seres criados por Deus. Só que, imagina Adão olhando para a vaca e para o boi. E os dois ali, né, felizes, alegres. Adão olhando para o leão e para a leoa. E os dois ali também alegres. E Adão olhando para cada animal e vendo que os animais tinham ali as suas companheiras, as suas parceiras, e ele estava sozinho. Então Deus viu que não era bom que Adão estivesse só. E qual foi o plano de Deus? Deus falou: far-lhe-ei uma ajudadora. Salomão escreveu, e se você puder abrir, no livro de Eclesiastes, capítulo de número 9. Você que tem a Bíblia, Eclesiastes está logo após Provérbios. Capítulo 9, capítulo 4, aliás, e o versículo de número 9, Salomão, ele fala a respeito da vida humana. Veja só, capítulo 4, versículo 9, ele diz assim, ó: melhor é serem dois do que um, porque tem melhor resultado do seu trabalho. Veja que o próprio Deus sabia, Salomão escreveu, e Deus realizou isso na vida de Adão. Deus viu que não era bom que Adão estivesse só. Salomão agora, no versículo 9 do capítulo 4 do livro de Eclesiastes, ele diz assim, ó: viu, veja só, melhor é serem dois do que um. Aí ele continua: porque tem melhor resultado do seu trabalho. Porque se um cair, o outro levanta o companheiro. Porém, aquele que está só caindo, não haverá quem o levante. Também, se dois dormirem juntos, eles se aquentarão. Mas um sozinho, como é que vai se aquentar? Salomão, ele está falando da importância de viver a vida em sociedade, e também o homem e a mulher serem parceiros um do outro na instituição do casamento. Aí Salomão, primeiro ele diz que quando trabalham dois, o resultado desse trabalho, ele é mais positivo. Salomão diz que estando dois, se um cair, o outro pode estender as mãos para levantar. Salomão diz que se houver dois, diante do frio, eles podem se aquecer. Salomão está chamando a atenção para a unidade, para a parceria. Então, quando Deus resolveu criar para Adão uma esposa, Deus, aliás, tinha em mente a parceria do casal, a unidade do casal, que se revelou através das sábias palavras de Salomão. Então Deus, diz a Bíblia Sagrada, ainda no livro do Gênesis, fez cair sobre Adão um sono profundo. E o que Deus fez? Deus tirou uma das suas costelas, e daquela costela
Deus fez a mulher. Uma observação: Deus poderia ter tirado alguma parte da cabeça de Adão, né? Talvez a mulher estaria acima de Adão. Deus poderia ter tirado alguma parte da sola do pé de Adão. Talvez a mulher estaria debaixo dos pés do seu companheiro. Mas Deus, ele é tão sábio e ele é tão poderoso que Deus, ele tira uma das costelas de Adão. Aonde fica a costela? No lado. Então, qual é o intuito de Deus? É que tanto o homem quanto a mulher, eles sejam parceiros, eles sejam amigos, eles vivam em unidade. Então, queridos irmãos, diferente do que a gente vê na internet, o casamento foi uma instituição criada por Deus. O casamento foi obra das mãos de Deus. E o casamento, ele não é perfeito, como é os casamentos de internet, que no final acabam gerando uma separação. O casamento, segundo o plano de Deus, diz respeito à unidade, diz respeito a compromisso, diz respeito à parceria. Então, tanto aquele que é casado, ou aquele que pretende casar, ou aquele que, tem o desejo de um dia ter uma parceira, porque tem pessoas que ouvirão a minha pregação, jovens, adolescentes, o primeiro propósito de um casamento é que esse casamento seja para a glória de Deus, com o intuito de que aquelas duas pessoas sejam parceiros. Se um cair, o outro levantará. Se um estiver com frio, o outro o esquentará, e assim por diante. Então, queridos irmãos, o casamento, ele foi criado por Deus. Por isso que ele é tão atacado nos dias de hoje. Por isso que o casamento, ele é deformado. Por quê? Porque é uma obra da mão de Deus. Quer ver um exemplo? O que Deus falou ainda no livro do Gênesis: deixará homem pai e mãe e unir-se-á a quem? A sua mulher. Então, veja que o casamento, ele é constituído por quantas pessoas? Por duas pessoas. Se você entra hoje na internet, você vê pessoas que acrescentam mais um ou mais dois, os famosos trisal. Mas o que é isso, pastor? É uma afronta à obra de Deus. É uma afronta àquilo que Deus estabeleceu. É uma afronta àquilo que Deus criou. Queridos irmãos, você que é casado, foi Deus que instituiu o casamento. E o casamento, ao olhar de Deus, ele é valioso. Um dia, Jesus foi questionado. Olharam para Jesus e falaram assim: mestre, Moisés deu carta de divórcio. O que o Senhor diz a respeito do divórcio? Jesus falou: a não ser que, pelo ato da traição, aquele que deixar a sua mulher e casar com outra mulher está cometendo o ato de adultério, porque o casamento, ao olhar de Deus, ele é sagrado. Então, essa patifaria que a gente vê na internet, das pessoas que casam hoje, separam amanhã, recasam depois e descasam depois, brincando com a instituição que foi criada por Deus, isso é um pecado grave contra o Senhor. E o diabo acaba usando destas situações e da influência dessas pessoas para macular uma instituição que foi criada por Deus e que ao olhar de Deus é sagrado. O casamento, ao olhar de Deus, é sagrado porque foi ele. E veja também que é através do casamento que teve a procriação da raça humana. Por isso, queridos irmãos, que abaixo de Deus, a ordem de Deus, obviamente, é para que você zele pelo seu casamento. E o seu casamento, ele deve ser para a glória de Deus. E vai aqui uma observação: não compare o seu casamento com os casamentos de internet. Não compare o seu marido com os maridos da internet. Não compare a sua esposa com as esposas da internet. Porque na internet todo mundo é bonito, é ou não é, irmão? Na internet a pele é lisa, é ou não é? O cabelo é pintadinho de loiro, mas às vezes quando coloca ali uma câmera real,
a pele não é tão lisa assim, o cabelo de loiro já está laranjado, a pele cheia de espinha, cheia de acne. Então assim, não compare o seu casamento com os casamentos dos outros, não compare a sua vida com a vida dos outros. Glorifique a Deus pela pessoa que Deus colocou do seu lado. Não é uma pessoa perfeita, mas é a pessoa que Deus colocou ao seu lado. Não está escrito na Bíblia que Deus ele não une pessoas, mas ele une propósitos? Então qual é a tua missão? Você deve orar pelo teu parceiro, você deve clamar, interceder, você deve ser o amigo do seu parceiro, você deve ser o apoiador do seu parceiro. Ainda que ele não seja um cristão, através da sua vida, ele pode ser alcançado. O apóstolo Paulo, respondendo uma pergunta a respeito do casamento, Paulo vivia em uma época de muita perseguição. Ele escreveu assim: eu, Paulo, digo que não é bom casar. É minha opinião, porque na época de Paulo, imagina só, a igreja sendo perseguida, os cristãos sendo mortos. Imagina só, para um homem ver a sua esposa ser estuprada, ser morta, ver os seus filhos sendo mortos, seria uma dor muito profunda. Então Paulo, ele diz: eu aconselho que não case, mas se não consegue resistir aos desejos, é melhor que case. E falando sobre o casamento, Paulo diz assim, se o teu marido não é cristão, através da tua vida, mulher, você vai santificar o teu marido. O que significa isso? Através da tua vida e do teu exemplo de mulher de Deus, o evangelho será plantado no coração dele, e assim também o homem, através do seu exemplo de marido e de cristão e do seu bom testemunho, o evangelho será plantado no coração dele. Por isso Paulo diz assim, eu digo que você não case, se o teu marido não te impede de buscar a Deus, não te impede de vir na igreja, não te espanca, não te bate por você buscar ao Senhor, não deixe ele, ore por ele, porque através da mulher santa o marido será santificado. Então eu sei que aqui tem irmãs que o seu marido não vem na igreja. Então, querida irmã, não desista de orar por ele, não desista de clamar por ele, de buscar a Deus por ele. Se ele não é uma pedra de tropeço entre você e Deus, se ele não te proíbe de vir na igreja, ou talvez até mesmo se o diabo tem usado da vida dele para querer te atingir no que diz respeito à sua comunhão com Deus, persevere, porque o poder do evangelho pode alcançá-lo para a glória do santo e bendito nome do Senhor Jesus. Então, grave isso no seu coração. O casamento é algo muito sério. E o casamento ele deve ser para a glória de Deus. O que é um casamento para a glória de Deus? Um casamento para a glória de Deus, ele não precisa de dinheiro. Um casamento para a glória de Deus, ele não precisa de fama. Um casamento para a glória de Deus não precisa ser através de aparência ou através de foto bonita ou aquelas fotos de margarina, né? Que tá toda a família reunida. Não precisa disso. O casamento para a glória de Deus é o casamento que tem Cristo como a base, que mesmo diante das tempestades, mesmo diante dos desacordos, mesmo diante das lutas, mesmo diante das guerras, você não larga o osso, você continua orando. Não é nem necessariamente pela pessoa, mas pelo compromisso que você fez com Deus, com aquela pessoa. Porque quando alguém casa, quando você chama alguém para ser o seu parceiro, Deus é a sua testemunha. E tem gente que tem brincado com isso, tem gente que tem negligenciado. A pessoa vai lá diante do cartório e diz assim, até que a morte me separe, até que a morte nos separe. A primeira coisinha já deixa a mulher, a primeira coisinha já deixa o homem. Então quando a pessoa ela faz o juramento, Deus é a sua testemunha. Deus assina embaixo diante daquela promessa que a pessoa fez, tendo tanto as testemunhas humanas como Deus também como a sua testemunha. Então você que é casado, que o seu casamento tenha Cristo como o alicerce. Cristo tem que ser a base do seu casamento, porque no casamento, queridos irmãos, o vento vai soprar. Às vezes o diabo vai querer destruir teu casamento, ele vai querer destruir a tua família. E outra coisa, irmão, casamento ele vai muito além da aparência. Vai chegar uma época que o seu corpo não vai ser o mesmo corpo. Vai chegar uma época que o marido vai engordar, faz parte. Vai chegar uma época que a esposa, ela vai perder a
sua vitalidade que tinha, mas é normal. O amor a Deus em primeiro lugar, ele deve superar todas as coisas. O amor a Deus, porque antes de você amar o seu parceiro, você ama a Deus. Antes de você zelar pelo seu parceiro, você zela pelas coisas de Deus. Então, querido irmão, você que é casado, leve as coisas de Deus a sério, porque Deus tem que ser o alicerce. Quer ter um casamento feliz? Deus tem que ser um alicerce. Quer ter um casamento duradouro? Deus tem que ser o alicerce. Querido irmão, você está vendo aí na mídia, dinheiro, fama, Bete, tigrinho e Satanás A4 não sustenta casamento. O que sustenta casamento é Jesus Cristo. Só Jesus. Porque a vida real, diferente da vida da internet, ela envolve às vezes tempestades. Agora, se o teu casamento está na rocha, fazendo uma analogia com a parábola que Jesus contou da casa edificada sobre a areia e da casa edificada sobre a rocha, o vento soprou sobre a casa que estava edificada sobre a rocha, mas ela não caiu. Os rios correram, mas ela não caiu. Mas por que não caiu? Porque estava edificada sobre a rocha. Se o teu casamento está edificado, se a tua família, que é a sua prioridade abaixo de Deus, estiver edificado sobre a rocha que é Jesus, o vento vai soprar, porque é normal. As lutas vão vir. Mas antes de você pensar em tomar uma decisão, você vai lembrar do seu amor a Deus em primeiro lugar. Antes de você pensar em fazer algo que não agrada a Deus, você vai lembrar do compromisso que você tem com o Senhor e não com aquela pessoa. Porque em primeiro lugar no casamento, irmãos, é o compromisso que você tem com Deus. No meu casamento, o meu compromisso não é a priori ou em primeiro lugar com a minha esposa. O meu compromisso é com Deus. A minha aliança é com Deus. Porque aonde ela não está, Deus está. Aquilo que ela não vê, Deus vê. Então, o meu compromisso é com Deus. E o que eu faço, em primeiro lugar, eu estarei fazendo a Deus. Então, querido irmão, você também que me ouve aí na internet, o seu casamento, a sua família, ela tem que estar alicerçada na rocha que é Jesus. Jesus tem que ser a rocha da sua vida. Salomão escreveu em Provérbios, você que tem a Bíblia aí e quiser acompanhar, capítulo 18 e versículo 22, livro de Provérbios, capítulo 18 e versículo de número 22, falando ainda sobre casamento. Olha só o que Salomão, ele diz, capítulo 18 e versículo 22 do livro de Provérbios, diz assim, ó, veja só, você que tem aí a Bíblia Sagrada, quem encontrou, diga graças a Deus. Livro de Provérbios, você que tem a Bíblia Sagrada, capítulo 18 e versículo de número 22, diz assim, ó, veja só, o que torna agradável o homem é a sua misericórdia. O pobre é preferível ao mentiroso. Ou seja, é mais válido ter um casamento, uma família sem fama, sem riqueza, sem glamour, mas com a verdade, do que ter uma vida de aparências com base na mentira. Teve um escritor inglês chamado Chesterton. E Chesterton, ele era católico, inclusive. Ele escreveu assim, veja só, que não há nada de mais extraordinário em um homem comum, com um casamento comum, com uma vida comum. Queridos irmãos, Deus não nos chamou para recebermos as glórias deste mundo, para termos a fama deste mundo. Deus nos chamou para glorificarmos ao seu nome, porque é mais preferível, é mais válido ter uma vida simples, só que edificada na verdade, do que ter uma vida de aparência edificada na mentira. Uma vida comum. O que é uma vida comum? Às vezes, irmãos, é as coisas simples. Estava chovendo sábado, a minha esposa foi lá, pegou
uma farinha de trigo, pegou minha filha e fez lá um bolo, né? Aí já comprou umas massas de pastel, já fez um pastel. Isso é coisa comum, amém, meus irmãos? Minha mãe ontem, a gente estava ali na casa dela, minha mãe trabalhou o dia todo ontem, foi lá, comprou um café, a gente tomou um café ali, tudo muito comum, tudo muito simples, mas tudo edificado na verdade. Não tem fama, não tem viagem para fora do país, não tem foto na Torre Eiffel, não tem nada disso, mas tem Jesus como base, tem Jesus como a rocha, tem Jesus, aquele que é a suprema felicidade. Tem gente que pensa assim, olha, eu só vou ser feliz se eu viajar lá para Paris. Eu já tive a oportunidade de viajar para Paris, mas eu não quis ir, eu rejeitei, e eu sou feliz do mesmo jeito, irmão, porque ser feliz não é você viajar para algum lugar, não é você tirar uma foto bonita. Ser feliz é você ter uma família, é você ter um casamento edificado na verdade, edificado na rocha que é o Senhor Jesus Cristo. E você que crê, diga graças a Deus. Mas voltando agora a Adão e Eva, quem me dá mais 15 minutos, levante as mãos. Voltando a Adão e Eva, eu vou falar deles porque foram o primeiro casal. Eles cometeram alguns erros que nós podemos aprender com o erro deles e não cometer. O primeiro erro foi de Adão. Por que foi de Adão? Porque Adão era o guia espiritual de Eva. Adão era o cabeça de Eva. Adão era o líder do lar. Era Adão que tinha que dizer assim, olha, minha família linda, eu vou buscar Deus e vocês vão buscar Deus comigo, porque Adão era o cabeça. Minha esposa, meus filhos, é claro que nessa época Adão nem tinha filhos ainda, mas a missão era de Adão, olha, domingo é dia do Senhor, domingo é dia da minha família estar na presença do Senhor, porque Adão é o cabeça. O homem é o cabeça espiritual da sua mulher. Não é a sua mulher que vai te guiar espiritualmente, é você que vai guiar a tua mulher espiritualmente. É você que vai orar por ela. É você que vai dizer, não, a nossa família vai buscar o Senhor. Organiza o que tem que organizar, mas um dia na semana nós iremos buscar ao Senhor. E Adão falhou nisso. Adão falhou na sua responsabilidade como o guia espiritual da sua mulher. Querido irmão, eu sei que temos poucos irmãos aqui. Você é o guia espiritual da sua família? Se a tua família não buscar Deus, a cobrança será com você. É Deus quem vai cobrar de você. É claro que cada ser humano responderá individualmente. Mas eu lembro até hoje. Antigamente, a minha família ia em uma igreja lá no centro de Florianópolis. E uma pessoa falava assim, domingo, 6 da manhã, todo mundo de pé. Aí a gente perguntava, tá, mas por quê? Porque domingo é dia de buscar o Senhor. E às vezes, irmão, eu lá deitado, aquele sono, só vi um barulho na porta. Vamos acordar, hoje é dia de ir na igreja. Hoje é dia de buscar a Deus. Eu estava vendo ontem ou hoje, eu não me lembro, teve um homem chamado A.W. Tozer. E ele foi um pregador muito usado por Deus. E ele era pastor de uma igreja simples. E nos Estados Unidos os cultos são sempre pela manhã. E eu vi um final de um dos cultos da igreja de Tozer. E eu vi aquelas mulheres com os vestidos muito decentes. Eu via aqueles chapéus na cabeça. Os filhos tudo de terninho. O pai de terno, com a Bíblia debaixo do braço. Às vezes ia para a igreja de bicicleta. Mas toda a família seguia ele. Porque ele é o cabeça. Ele é o guia. O primeiro guia não é somente um provedor da casa, querido irmão que vai me ver também aí no YouTube. Não é somente um provedor da casa. Você é, querido irmão Jean, meus irmãos que estão aqui, você é o guia espiritual da sua casa. É você que tem que ensinar o caminho para os seus filhos. É você que tem que conduzir a sua esposa. É você que tem que assumir a responsabilidade. E Adão
ele infelizmente não agiu dessa forma. O apóstolo Paulo escreve em 1 Timóteo, se você puder abrir, primeira carta que ele escreve a Timóteo, com base no que falei a respeito de Adão ter falhado como o guia espiritual de Eva. Veja que Paulo diz, 1 Timóteo capítulo 2 e versículo de número 13, diz assim, ó. Então, veja só, versículo 13. Porque primeiro foi formado Adão e depois Eva. Então, quem era o guia de Eva espiritualmente? Adão. Então, quem é o guia da esposa? É você, querido irmão. Agora, Eva também cometeu erros. E o erro que Eva cometeu foi de conversar com o inimigo. Queridos irmãos, que eu vou falar, minhas amadas irmãs que estão aqui, com muito respeito, por favor, me entendam. Mas eu vou falar com base no que eu vivo na igreja. Com muito respeito, tem muitas mulheres dignas aqui, decentes. Mas eu, como pastor, isso aqui é uma experiência pessoal. Eu, quando criança, eu ouvia falar assim, o marido abandonou a mulher com os filhos e tudo mais. Só que como pastor já há 12 anos, eu observei que infelizmente, pelo menos eu como pastor, a maioria, e eu vou me arriscar a dizer, 80% das traições não veio da parte do homem, veio da parte da mulher. Irmãos de igreja, o irmão está na igreja e a mulher fazendo coisa errada. Às vezes teve até um irmão, coitado, irmão com câncer, a mulher abandonou ele para ir embora com outro homem. Então Eva, ela cometeu um erro. Qual foi o erro que Eva cometeu? Ela começou a conversar com o inimigo. Queridos irmãos, isso serve tanto para mulher quanto para homem. A gente não pode conversar com o inimigo. A Bíblia diz que a gente tem que fugir da aparência do mal. Não é resistir. Veja que ao diabo Deus diz assim, Deus diz ao diabo, resista ao diabo. Mas a estas coisas, o Senhor diz assim, fugir da aparência do mal. Então Eva, o que ela fez? Ela conversou com Satanás. A serpente se aproximou. A Bíblia diz que a serpente era a mais astuta de todos os animais que Deus havia criado. A serpente puxou um diálogo e Eva deu corda. E o que aconteceu? Eva se deixou ludibriar pelas palavras da serpente. Então, o segundo erro que eles cometeram como casal foi que Eva deu ouvidos à voz do inimigo. Querido irmão, nunca dê ouvidos à voz do inimigo. Sempre coloque na balança o que você vai perder, o que você vai ganhar, quem vai ser atingido, quem não vai ser atingido. Porque quando eu tomo uma decisão, veja só, eu sou pastor dessa igreja. Tem pessoas que me acompanham aqui. Dos obreiros, eu acho que eu sou o mais novo, né, Jean? Eu acho que eu sou mais velho só que a Carol, né, Carol? De todos, eu sou mais novo, de todos os irmãos quase que estão na igreja. Mas eu tenho uma responsabilidade. Quando eu vou tomar uma decisão, o que me vem à mente? Olha as pessoas que são pastoreadas por mim aqui nessa igreja, as pessoas de fora, como hoje o tio da minha esposa me ligou. Eu te liguei para te parabenizar, porque quando você saiu da outra igreja, você ficou do lado da verdade, e Deus vai te abençoar e tudo mais. Então veja só, gente que não frequenta aqui, então a decisão que eu tomar não vai dizer respeito somente a mim, vai dizer respeito à minha esposa, que vai atingir a minha filha, que vai atingir a Carol do Kids, que vai atingir o Jean da câmera, a Gabriela da limpeza, o Rodrigo e a família do violão, enfim, o Josué, o Juarez, cada um que está aqui. Então, quando o diabo se aproximar de nós, como se aproximou de Eva, o que devemos fazer? Colocar na balança e fugir da aparência do mal. Quem entendeu, diga graças a Deus. Então a ordem é fugir da aparência do mal. Em terceiro lugar, esse casal desobedeceu uma ordem clara de Deus. O casal, queridos irmãos, ele tem que andar em comunhão com o Senhor.
O casal tem que orar junto. Se a tua esposa não ora, chama ela para orar, ou ora para ela te ver orando. Se o teu esposo não ora, ora você, convida ele para orar, faça a sua parte. Eles desobedeceram a ordem de Deus, e você conhece a ordem do Senhor. O quarto erro que eles cometeram como casal, e eu encerro aqui a minha pregação, foi que eles inverteram os papéis. Quando os papéis são invertidos, o casamento ele pode ser atingido, a família pode ser atingida. A Bíblia diz, quer ver? Efésios capítulo 5 e versículo 25. Olha o que Deus falou. Quem está entendendo a pregação, diga glória a Deus. Vamos lá, é bom, eu como pastor, eu preciso instruí-los sobre todos os assuntos de acordo com a palavra do Senhor. Efésios capítulo 5 e versículo de número 25, diz assim, ó. Maridos, veja só. Efésios capítulo 5 e versículo 25, diz assim, ó. Maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Você sabia, você que é marido, você tem uma ordem de amar a sua esposa, como Cristo amou a sua igreja. Às vezes eu estou na correria do dia a dia, né? Conta para pagar, compromisso para resolver, e às vezes a minha esposa solta umas pérolas. Era assim que Cristo tratava a sua igreja? Diga glória a Deus. É assim que Cristo, é claro, eu falo até brincando, né? É assim que Cristo trata a sua igreja, que é uma ordem clara. Maridos, amai vossa mulher. Amor, irmãos, não é sentimentalismo barato. Amor é ação. Amor é cuidado. Eu vi um vídeo uma vez, meus irmãos. A mulher bateu o carro e o cara do outro carro veio e deu um soco na mulher, e o marido da mulher ficou lá assim, ó, que, sabe, né? Que misericórdia, que nem um banana. A mulher dele tomou um soco no rosto, tomou uma pancada na cara, e ele, frouxo, covarde, deixou a mulher dele apanhar na cara e não fez nada. Irmão, se um dia, ó, você irmão aí, se um dia alguém bater na tua mulher, mas senta-lhe a pancada, diga glória a Deus, bate dando glória a Deus, amém? É ordem, é proteção, amém? É uma ordem, vós maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a sua igreja, é ou não é? Irmão, hoje em dia, o que tem de homem frouxo, uma vez eu vi, era o pai, a mãe e a filha, e o pai de um lado da calçada, a mãe e a filha, veio um morador de rua, deu um soco no rosto da filha do carinha, e aquele cara, ele ficou assim, ó, ai meu Deus, ai, irmão do céu, misericórdia, se bate na minha filha, sangue de Jesus tem poder. Eu bato e depois eu digo ainda, você quer aceitar Jesus ou infeliz? É ou não é? Porque, irmãos, é uma ordem bíblica, proteção. O marido tem a missão. Eu não estou fazendo apologia, claro que no que diz respeito à agressão, só apenas para nos alegrarmos. Deus me livre, eu sou a pessoa mais pacífica do mundo. O que eu estou querendo dizer é que o marido, ele tem essa missão. Vós, maridos, amai as vossas esposas. Um exemplo, quando eu estou com a minha esposa, se eu estou subindo a escada rolante, eu não vou ficar na frente dela, eu fico atrás dela, eu fico protegendo. Uma vez eu estava fazendo um lanche com ela e com a minha filha, se aproximou um morador de rua, eu já fiquei na frente, falei, e aí irmão, tá tudo certo? Como é que é? O rapaz já baixou a cabeça e tal, e foi, porque nós temos essa missão. Jesus não te chamou para ser um valentão, é ou não é? Olhou, e aí, o que tá olhando pra minha mulher? Não é nada disso, mas isso aí é até feio, né? Isso aí a pessoa passa vergonha, mas é a ação de proteger, de amar, de cuidar e de zelar. Quem entendeu, diga glória a Deus. Aí o apóstolo Paulo chega a dizer assim, ó, como Cristo se entregou por ela, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem da água e pela palavra, para a apresentar a si mesma igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Veja que o casamento ele é tão precioso ao olhar de Deus, e eu me encaminho para o final, que o casamento é comparado à união de Cristo com a sua
igreja. Querido, por isso que casamento, uma vez um pastor meu, ele me deu um conselho, ele falou assim, ó, casamento, depois que tu casar, descasca o abacaxi. Pensa bem, escolhe bem, ora, porque depois não tem volta. Ah, eu casei, mas não gostei. Assume a bronca. Ah, mas casei, mas olha, misericórdia, ela é muito braba. Seja um pouco mais brabo que ela. Resolva o assunto e dê glória a Deus. Amém? Aí, o apóstolo Paulo diz assim, ó. Veja só, ele continua. Assim também os maridos devem amar a sua mulher como ao próprio corpo. Quem ama o seu corpo aqui, levante as mãos. Você bate no seu corpo? Não. Paulo diz assim, ó, você alimenta o seu corpo. Então você deve amar a sua mulher como você ama ao seu corpo. Aí Paulo continua, porque eu quero chegar aqui também na parte da mulher, diga glória a Deus. Aí ele diz assim, ó, porque ninguém jamais odiou a própria carne, antes a alimenta e dela cuida, como também Cristo faz com a igreja. Querido, você tem que entender que abaixo de Deus está o teu esposo e abaixo de Deus está a tua esposa. Ambos têm que cuidar da vida espiritual, da vida matrimonial. Amém, irmãos? Tinha uma igreja aí no Brasil que não podia fazer nada. As mulheres ficavam com o sovaco desse tamanho, as pernas peludas. Aí o diabo, eu tô sendo verdadeiro, o diabo ia lá e se aproveitava. O diabo botava a pombagira, vestido vermelho, cabelo loiro e tal, e fazia uma destruição. Não, Deus nem quer isso. Casamento é o cuidado mútuo, é o zelo mútuo de ambos. Amém, meus irmãos? Então, sejam bastante vigilantes para a glória de Deus. Então, queridos irmãos, para encerrarmos, ame a sua esposa, ame o seu esposo, ore por ele, interceda por ele, clame por ele. E você, marido, que é cristão, seja o cabeça espiritual da sua esposa. Você, esposa que é cristã, seja a guia espiritual para que o seu marido seja alcançado pelo evangelho da graça. Mas para encerrar essa minha pregação, só tem uma forma de um casamento ser feliz, é através da pessoa de Cristo. Cristo tem que ser o alicerce de um casamento e de uma família. Fique de pé, por gentileza, e já quero convidá-los, porque no próximo mês, até os irmãos que nos ouvem, teremos um encontro de casais aqui na igreja, só para os casados, aproveitando o Dia dos Namorados, e vai ser uma bênção do Senhor. Amém? Quem gostou do culto, diga glória a Deus. Queridos irmãos, Deus abençoe aos queridos.